Segundo Reis 2, eu quero ler com você a partir do verso 1, que diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e o feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e do outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Curve a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e com as suas próprias palavras agora peça para o Senhor falar com você nessa noite. Eu sei que se você veio até aqui, se você chegou até aqui, é porque você quer ouvir algo de Deus para a tua vida hoje. Então pede para o Senhor falar com você, fala para Ele que você quer ouvir a voz dEle. Você também que está acompanhando essa transmissão, olha aí na sua casa onde você está, peça para o Senhor falar com você. Pai, obrigado por essa noite, Senhor, por cada louvor que já foi entoado, por cada oração, Pai, por cada palavra que já foi liberada no Teu altar nessa noite. Obrigado, porque desde o início dessa noite o Senhor já tem nos alimentado, já tem nos saciado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor preparou esse dia para as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor derramou nesse dia, Senhor, da porção do Teu Espírito sobre nós. E nós queremos mais, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra nessa hora. Nós queremos ser alimentados por essa palavra. Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos, não somente os nossos ouvidos carnais, mas também os nossos ouvidos espirituais. Abre o nosso entendimento, a nossa visão, para que nós possamos ouvir, compreender e receber essa palavra, Pai. E que essa palavra produza em nossas vidas transformação, restauração, cura. Que essa palavra hoje traga direção para aquele que chegou aqui sem rumo, Pai. Que a Tua palavra hoje alimente a fé, fortaleça aquele que entrou aqui desanimado. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser cura
pela nossa saúde, para o nosso corpo, para a alma, para o espírito. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem planejado para essa noite, porque eu sei que o Senhor já tinha essa noite determinada para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, fala conosco, ministra as nossas vidas, derrama sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos sair daqui cheios da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu oro para que toda interferência, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para roubar a Tua palavra de ser semeada nos nossos corações, tudo aquilo que vem para distrair, todo sono, todo cansaço, toda preocupação, todo desânimo, toda mornidão, toda frieza, todo embaraço que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que nós possamos ouvir a Tua voz e sermos saciados pelo Senhor. E mais uma vez eu te peço, Pai, aquilo que faltar da minha parte, que o Teu Espírito mesmo continue falando em cada coração e em cada vida, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem que nós lemos, ela acontece nos últimos momentos da vida do ministério do profeta Elias. Aqui o começo do texto já conta para nós que o Senhor já estava para levar Elias, ele já estava para ser tomado. E é importante até eu abrir um parêntese aqui para você nesse início, para esclarecer algo, porque nós precisamos entender, assim como Elias tinha esse entendimento, que nós só temos essa vida para nós vivermos. Hebreus capítulo 9, 27 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Existem alguns ensinamentos aí fora que falam sobre outras vidas, sobre possibilidade de outras vidas, sobre em outra vida você pagar o preço daquilo que você fez aqui. Não existe. Biblicamente falando, nós só temos essa vida. O tempo de nós corrigirmos e de nós oferecermos o melhor é aqui, é nessa vida, é somente hoje, é somente agora. Amém? E Elias foi esse homem que ele viveu intensamente para Deus, a ponto de impactar toda a sua geração. Se nós voltarmos lá em 1 Reis capítulo 18, um texto que nós ao longo desse ano, o ano apostólico de Elias, falamos muito sobre ele. Se nós voltarmos lá naquele texto onde Elias desafiou os profetas de Baal, e ele fala, somente eu fiquei dos profetas do Senhor. E aí quando nós chegamos nesse texto, onde nós lemos aqui agora, nós vemos que não havia mais somente Elias como profeta, mas existia centenas, talvez milhares de outros profetas em Israel, que haviam sido levantados através da vida, através do ministério do profeta Elias. Se alguns anos atrás ele estava sozinho, se sentindo único e defendendo o nome do Senhor sozinho, ele também foi um homem usado por Deus para capacitar, para levantar outros profetas. Só no texto que nós lemos aqui, nos aparecem pelo menos 50 profetas. Pelo menos 50 homens, fora os outros que nas outras cidades não aparece o número. Então nós podemos ver que havia muitos profetas que haviam sido levantados através de Elias. E como que aquele homem, sozinho, no tempo onde a nação havia totalmente se desviado do Senhor, como que aquele homem, ele pôde fazer, ele pôde proporcionar, gerar essa transformação tão grande a ponto de levantar centenas e centenas de outros profetas. Isso só foi possível, querido, através da aliança do discipulado. Fala comigo, aliança do discipulado. O discipulado é quando nós compreendemos que existe alguém que foi levantado por Deus para ser um instrumento de Deus, para nos ensinar, para nos direcionar, para nos instruir, para nos corrigir quando nós precisarmos ser corrigidos e para nos preparar para que nós possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque ninguém nasce pronto. E não é somente o fato de eu aceitar Jesus, estou pronto para viver tudo, não. Nós temos muitas coisas que nós precisamos ser ensinados, precisamos ser instruídos. E nessa passagem que nós lemos, nós enxergamos claramente sobre a necessidade de alguém
que pudesse dar direções para um discípulo. Aqui nessa história, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, ou seu aplicativo aí do seu celular da Bíblia, fique aberto aí nesse capítulo. Nós vemos aqui pelo menos 2 personagens nessa história. Elias, que representa aqui o discipulador, aquele que é usado por Deus para ensinar, para instruir, para direcionar, aquele que foi usado por Deus para preparar Eliseu, porque o texto onde nós lemos mostra que Elias foi tomado, foi arrebatado, o Senhor levou Elias para ele, e ficou sobre Eliseu a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Deus estava fazendo através da vida do profeta Elias. O outro personagem, que eu já citei ele para você, é Eliseu. Enquanto Elias era o discipulador, Eliseu era o discípulo, aquele que estava sendo preparado para se tornar um grande homem de Deus. E o vínculo que havia de discipulado entre esses 2 homens era tão tremendo, que se você vem comigo aqui no versículo 12, do texto que nós lemos, nós podemos ver Eliseu chamando Elias de pai. Quando Elias está sendo arrebatado, ele fala, meu pai. Tamanho era o vínculo que existia de discipulado, de amor, de comunhão entre aqueles 2 homens. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde cada vez mais as pessoas têm se tornado egoístas, têm se isolado, têm não se permitido ser instruídas, ser direcionada para aprender as verdades da palavra de Deus, para viver aquilo que Deus tem para a vida delas. Porque deixa eu dizer algo para você, querido, ainda que o propósito de Deus seja esse para as nossas vidas, como foi com Elias, como foi com Eliseu, como foi com Moisés, com Josué, com tantos homens de Deus, se nós não nos permitirmos ser ensinados, sermos instruídos, de nada vai valer. Se nós deixarmos que a palavra de Deus somente entre por um ouvido e saia pelo outro, não vai adiantar absolutamente nada. Nós precisamos nos permitir ouvir, nos permitir sermos moldados pela palavra de Deus, sermos ensinados, sermos instruídos. E quando eu falo para você sobre discipulado, fala comigo, discipulado. Quando nós vamos para o Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19, Jesus disse, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ele não disse para que nós fizéssemos membros, ele disse para que nós fizéssemos discípulos. Existe uma diferença entre o membro e o discípulo. O membro hoje está aqui, amanhã ele é membro em outra igreja. O discípulo é aquele que tem uma aliança, é aquele que permanece. E por isso Jesus, Ele nos deu a instrução, Ele nos deu essa direção de estabelecer e de viver esse caminho do discipulado, porque o caminho do discipulado é um caminho de segurança, é um caminho de proteção, é um caminho de bênção para as nossas vidas. Fala comigo, o caminho do discipulado é um caminho de proteção, de segurança e de bênção para a minha vida. Amém? Amém? E hoje o Espírito Santo quer falar conosco sobre o poder da aliança do discipulado e o quanto nós podemos ser abençoados e transformados através dessa aliança. Nós estamos no mês da aliança, como já foi lembrado aqui hoje, e nesse tempo de aliança o Senhor quer nos ensinar a gerar alianças, a gerar vínculos que, como nós acabamos de cantar aqui, são inquebráveis, porque a maior particularidade da aliança é que a aliança ela é algo inquebrável. Alianças não foram feitas para serem quebradas. Alianças foram feitas para durar para sempre. Nós temos como símbolo da aliança, por exemplo, alguém que é casado como eu, o anel. E se você olhar o anel, ele não tem um começo, ele não tem um fim. Não tem um momento que acaba. Justamente porque a aliança é algo que foi feito para ser eterno. É o que foi criado, instituído por Deus para ser para sempre. E por isso eu quero compartilhar hoje com você essa palavra que o Espírito Santo me entregou com o tema de transformados pela aliança do discipulado. Quantos querem ser transformados por essa aliança hoje? Amém? Aqui nesse texto, e nós vamos ler novamente aqui alguns versículos dele, ele nos mostra 4 estágios, 4 fases que nós poderíamos dizer dessa aliança de discipulado que tanto Elias, o discipulador, e Eliseu, que era o discípulo, puderam
viver, puderam experimentar daquilo. Como eu falei no início, Elias estava nos momentos finais do ministério dele. Deus já havia dito para ele, não somente ele, os outros profetas por onde Eliseu passava com Elias, já estavam sabendo do que Deus iria fazer. Não sei se você prestou atenção no texto, mas quando eles chegavam numa cidade, os profetas procuravam Eliseu e falavam: olha, você sabe que hoje o Senhor vai levar Eliseu embora. E aí eles iam para outra cidade, quando chegavam em outra cidade: olha, você sabe que hoje o Senhor vai levar Elias embora. Porque a palavra diz que Deus, ele não faz nada sem avisar aos seus servos, os profetas. E assim aqueles homens, toda aquela multidão, estava sabendo daquilo que Deus estava pronto para fazer. Mas antes de chegar a esse momento final, a esse momento do arrebatamento, houve 4 estágios, 4 fases daquela aliança de discipulado, que todos nós precisamos viver, que todos nós precisamos experimentar, para assim como Eliseu, estarmos prontos para viver aquilo que Deus tem para nós. Querido, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não é simplesmente que você seja abençoado na situação que você precisa hoje, talvez uma luta, uma dificuldade que você esteja vivendo, e eu tenho certeza que Deus vai mudar essa história em nome de Jesus, amém? Mas não termina aí, não acaba aí. Deus tem muito mais para você. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela: Deus tem muito mais para a sua vida. Amém? Deus tem muito mais para você. E assim foi com Eliseu. E aqui, se nós olharmos, você pode olhar aí no versículo 2, no versículo 4 e no versículo 6. Elias fala para Eliseu que ele iria para algumas cidades. E ele fala nesses 3 versículos, ele fala para Eliseu assim: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir para outro lugar. E aí, se nós olharmos nesse mesmo versículo, você vai ver que nos 3 versículos a resposta de Eliseu foi: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Isso é aliança. Mesmo Elias falando: olha, fica aqui, ele falou: não, eu não vou deixar você, eu vou te seguir, para onde você for eu vou junto com você. O texto fala sobre 4 cidades: Gilgal, Betel, Jericó e depois para a região do Jordão. Historicamente falando, geograficamente falando, de Gilgal para Betel havia uma distância de 13 quilômetros. Quem que gosta de andar? Quase ninguém, né? 13 quilômetros andando. De Betel para Jericó tinha 20 quilômetros. A distância era maior ainda. 13 quilômetros numa caminhada normal, você levaria quase 2 horas para chegar. 20 quilômetros já se tornava uma distância ainda maior. Depois de Jericó para o Jordão, existia 5 quilômetros de uma caminhada. Se a gente for somar isso, essa caminhada no final da história, porque hoje a gente vai de um bairro para o outro, pega um metrô, pega um ônibus, faz uma baldeação, mesmo com toda a dificuldade que tem no transporte público da nossa cidade, mas a gente chega. Agora imagina fazer esse trajeto andando. Não tinha baldeação, não tinha bilhete único. Mas soma tudo, não tinha Uber, não tinha 99. Imagina, soma tudo isso, a caminhada que Eliseu se dispôs a seguir junto com Elias. Por quê? Porque ele estava aliançado com Elias. Ele entendia que como discípulo o papel dele era estar junto com aquele que Deus tinha levantado para cuidar da vida dele. Então quem tem aliança, querido, permanece, seja nos dias bons, seja nos dias ruins. É muito bom nós estarmos junto de alguém quando aquela pessoa está vivendo dias bons. Mas a aliança é provada quando nós permanecemos juntos, mesmo no tempo da dificuldade. Aquele momento que você vive de dificuldade, olha quem está ali do seu lado, você pode dizer: olha, essa pessoa realmente, ela tem uma aliança comigo. Porque eu não tenho nada para oferecer, e ela está aqui comigo, ela está aqui do meu lado. Isso é aliança. E eu quero dizer para você, Deus plantou você neste lugar. É nesse lugar que Ele quer ensinar você, é nesse lugar que Ele quer instruir você, é nesse lugar que Ele quer te preparar para viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Você não precisa procurar em outro lugar, você não precisa pedir uma outra direção, o Senhor já deu a direção, Ele já colocou você aqui. Esse é o lugar que você vai florescer, esse é o lugar que você vai dar frutos, esse é o lugar que você vai crescer e vai viver todo o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Mas para isso nós precisamos andar em aliança.
Fala comigo, eu preciso andar em aliança. Eu preciso andar em aliança. Porque lembra que a aliança ela permanece mesmo nos dias ruins ou nos dias bons, né? E voltando aqui para o texto, como eu estava dizendo, só fiz essa introdução para você poder entender melhor. Existem aqui 4 estágios que eu quero compartilhar com você. 4 estágios que, se nós permanecermos em aliança nesses estágios, nós vamos ser transformados pelo Senhor para viver os propósitos dele para nós. Vem comigo no versículo 1. O versículo 1 nos diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Fala comigo, Gilgal. Gilgal. O primeiro estágio é Gilgal. Ele fala para nós sobre o estágio da libertação e da mudança de sorte. Palavra Gilgal, alguns dos significados dessa palavra, fala de uma transformação, fala de uma mudança de vida. Tanto é que, biblicamente falando, Gilgal é o lugar onde Deus transforma a nossa natureza carnal, onde Deus restaura a nossa natureza para que nós possamos servi-lo totalmente. Segura esse texto com você e abre comigo Josué no capítulo 5. Josué 5, verso 9. Aqui nesse texto nós vamos ver um momento, uma situação que aconteceu em Gilgal, para a gente poder entender a importância desse lugar, dessa região, dessa cidade, desse território. Josué 5:9 diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Não é à toa que o primeiro lugar aonde Elias levou Eliseu era Gilgal, porque Gilgal é o lugar onde os nossos vínculos com o passado, os nossos vínculos com as coisas desse mundo são desfeitos. Aqui nesse texto que nós lemos, o povo de Israel viveu durante algumas centenas de anos escravizado no Egito, e agora eles saem do Egito em direção à Terra Prometida, e eles chegam na Terra Prometida. Esse é o contexto do que estava acontecendo em Josué 5. Mas antes deles entrarem na Terra Prometida, eles precisaram passar por um momento onde Deus purificou. Aonde o Senhor disse aqui no texto: olha, hoje eu estou tirando de vocês toda vinculação, tudo que associava, que ligava vocês com o Egito, eu estou tirando da vida de vocês hoje. Então Gilgal é esse lugar onde acontece essa libertação, essa mudança de sorte, para que nós possamos servir a Deus totalmente. Assim como aquele povo precisou dessa transformação, nós precisamos passar por esse estágio de Gilgal, aonde as coisas desse mundo precisam ser retiradas da nossa vida. Porque muitas vezes o Senhor nos tira do mundo, mas o mundo não sai de dentro de nós. Aquele povo não podia mais estar preso às coisas do mundo, às coisas do Egito. O Egito simboliza o que para nós são as coisas do mundo. Nós não podemos, como cristãos, estar presos mais às coisas desse mundo. Aquele povo estava preso à idolatria, porque eles viam no Egito adorando tantos outros deuses, e eles tinham essa propensão para começar a adorar mais do que um Deus, e nós só precisamos de um único Deus. Eles tinham essa propensão, pelo que eles tinham visto, de adorar a algo que eles vissem. Tanto que nós vemos lá em Êxodo, no momento em que Moisés sobe o monte e passa 40 dias sem voltar, eles ficam desesperados e fazem um bezerro de ouro e começam a adorar. Por quê? Porque eles ainda estavam ligados às coisas do Egito, que tinha imagem, que precisava ter algo visível, para que eles pudessem adorar, para que eles pudessem tocar, para que eles pudessem estar seguros. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, quando nós olhamos para o Deus da Bíblia, querido, a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado aquele que, sem enxergar nada, continuou crendo, continuou sendo fiel, continuou crendo no Senhor. E assim como aquele povo, nós precisamos nos desfazer, nós precisamos passar por Gilgal e deixar o Senhor remover as coisas desse mundo da nossa vida. A mentira, a fofoca, os vícios,
a imoralidade, coisas que aí fora são ensinadas como normais, são tidas como comum, e eu e você como cristãos não podemos ter isso nas nossas vidas, não podemos compactuar com essas coisas, e Gilgal é o lugar onde Deus tira isso de nós, tira a rebeldia, tira a fofoca, tira os traumas do passado. Todos nós precisamos passar por essa experiência de Gilgal. O Senhor falou para Josué: hoje eu estou tirando de vocês todo o opróbrio, sabe, toda a maldição, toda a lembrança, toda a vinculação do Egito. A partir daquele momento, aquele povo estava pronto para servir somente a Deus. O Senhor nos leva para Gilgal para limpar a nossa vida, para limpar o nosso coração, para limpar a nossa mente, as nossas lembranças, e nos fazer servir a Deus completamente. Abre comigo mais um texto, 2 Coríntios capítulo 5, um texto muito conhecido, 2 Coríntios 5,17, muito conhecido, mas vale a pena nós lermos. Segunda Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é o que Deus faz conosco em Gilgal. Essa é a primeira obra que Deus precisa fazer. Por isso que Gilgal precisava ser o primeiro lugar. Não adiantava viver outras coisas se o coração ainda estivesse sujo. Não adiantava experimentar outras coisas se eles ainda estivessem presos. Primeiro precisa viver essa experiência. É nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. As coisas do passado ficaram para trás. Nós precisamos ter essa marca sobre a nossa vida. Nós precisamos ter essa marca no nosso coração. Quando o texto fala, e assim, se alguém está em Cristo, agora as coisas se fizeram novas. O que Deus tem para você, querido, não é que Ele pegou você do mundo e te dá uma melhoradinha para você agora servir a Ele. Não, Deus, Ele quer tirar tudo e fazer de você novo. Novo, porque Deus, Ele não faz remendo, Deus, Ele não põe remendo, Deus, Ele faz coisas novas. Amém? Amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá o sorriso mais bonito que você pode dar para ela hoje. Você está do lado de alguém que Deus vai fazer da vida dele algo novo, uma coisa nova, uma vida nova. Amém? Amém? É tempo de nós entrarmos nessa aliança do discipulado, querido. É tempo de nós passarmos por Gilgal e sermos transformados pelo Senhor. Amém? Amém? Coloca a sua mão no seu coração por um instante. Feche os seus olhos. Quais são as coisas velhas que precisam ser removidas da tua vida? Quais são as coisas velhas que precisam ser retiradas de você? Fala para o Senhor agora, aí baixinho mesmo no seu lugar. Aí baixinho mesmo no seu lugar, fala para o Senhor o que precisa ser tirado. Aquele povo saiu do Egito traumatizado, com tanto sofrimento, com tantas dores. Talvez sejam traumas, quem sabe sejam atitudes, comportamentos. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais isso no meu coração. Eu quero ser livre, Senhor. Eu quero ser marcado pelo Senhor para ser uma pessoa nova, uma nova criatura, para viver em novidade de vida contigo. Fala para Ele, querido, fala para Ele nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Volta comigo lá para o texto, 2 Reis, capítulo 2, verso 2, a palavra nos fala sobre o segundo estágio. O primeiro é Gilgal, o lugar da libertação, da mudança de sorte. O segundo, versículo 2 diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fala comigo, Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. A palavra Betel, no original, quer dizer casa de Deus. Betel, depois de sair de Gilgal, do lugar de ser transformado, de viver uma libertação, de viver uma mudança de sorte, Elias leva Eliseu para Betel, a casa de Deus,
o lugar da intimidade e o lugar da comunhão com Deus. Agora que ele estava purificado, que ele estava livre das coisas do mundo, ele estava pronto para viver e desfrutar da intimidade e da comunhão com o Senhor. Como eu disse lá no início, entre Gilgal e Betel havia uma caminhada de mais ou menos 13 quilômetros. Porque andar em comunhão e intimidade com Deus demora um pouco. Exige compromisso. Exige uma caminhada. Não acontece de um dia para o outro. Você pode chegar hoje na sua casa e Deus começar a falar com você de uma maneira sobrenatural. Mas para que essa comunhão, essa intimidade possa ser estabelecida, possa ser consolidada, existe uma caminhada. Eliseu precisou caminhar 13 quilômetros. Como eu falei, quase 2 horas. E se ele não parou em algum momento para descansar, para tomar algo, para se refrescar? Que afinal não era fácil aquela caminhada toda a pé, porque exige um esforço. Se você quer andar em intimidade com o Senhor, existe um esforço, existe uma necessidade de uma entrega da minha parte e da sua parte. O Senhor diz que a intimidade do Senhor, Ele fala lá em Provérbios, é para aqueles que aqueles que o buscam. E Ele fala, aos quais eu darei a conhecer a minha aliança. Se você perseverar em buscar a Deus, em orar, em ler a Bíblia, em querer ouvir a voz de Deus, o Senhor está disposto a falar com você. Mas muitas vezes falta de nós essa entrega. E Jesus, quando Ele nos ensina sobre o caminho do discipulado, isso é tão tremendo, porque Elias estava ensinando para Eliseu que ele poderia chegar até diante do Senhor. Quando uma igreja, um ministério despreza essa visão de discipulado, toda a autoridade fica sobre aquela pessoa que está lá no altar ministrando. Então, eu dependo dela para que Deus fale comigo. Eu dependo da oração dela para que eu seja abençoada. Eu, como apóstolo que Deus constituiu sobre essa igreja, tenho autoridade sobre a sua vida, mas você pode chegar até diante de Deus sozinho. Você pode dobrar o seu joelho lá na sua casa e Deus pode falar com você. Elias estava ensinando para Eliseu que, embora Elias fosse um grande homem, cheio de unção, e que Deus falava com ele de uma maneira tremenda, Eliseu também poderia começar a desfrutar daquela mesma intimidade e daquela mesma comunhão. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem aqueles com quem Ele quer se relacionar mais e aqueles com quem Ele não quer se relacionar ou quer se relacionar menos. Deus não tem esse tipo de predileção. Deus não faz panelinhas. Então esse aqui eu prefiro. Esse aqui não vou muito com a cara dele. Deus não tem isso, querido. O nosso Deus, Ele está aberto, Ele é acessível a todos aqueles que quiserem buscá-lo. Todos aqueles que buscarem, todos aqueles que decidirem fazer essa caminhada de Gilgal até Betel, vão encontrar o Senhor, vão ouvir a voz de Deus, vão estar em comunhão, vão estar em intimidade com Deus. Eliseu estava aprendendo isso, o Senhor quer nos ensinar isso hoje. O Senhor quer nos levar para Betel. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, o Senhor quer te levar para Betel. O Senhor quer levar você para o lugar da intimidade, da comunhão com Ele. O Senhor quer levar você para um lugar onde você vai ouvir a voz dEle falando com você, onde você vai ler a palavra, e Deus vai começar a falar com você através da palavra, onde você vai orar, e você vai sair do seu momento de oração renovado e fortalecido, porque você não estava fazendo algo religioso. Deus estava com você ali naquele momento, você estava desfrutando da intimidade dEle. O Senhor quer nos levar para Betel. Amém? Amém? Abre comigo Gênesis capítulo 28. Um texto que nos mostra algo que aconteceu em Betel. Gênesis 28, 17. Diz assim, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, verso 17. E temendo disse, quão temível é este lugar!
é a casa de Deus, a porta dos céus. E tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sob cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de quê? Betel. Está aí na sua Bíblia? Betel. O lugar onde Jacó teve a sua primeira experiência com Deus. Onde a primeira vez que ele ouviu Deus falar com ele. Onde ele viu os céus abertos. Onde Deus trouxe lembranças e revelações de promessas que ele tinha. Jacó falou: esse lugar vai ser chamado casa de Deus. O Senhor quer nos ensinar nessa aliança do discipulado, querido, que existe um caminho de intimidade, de comunhão, e que Ele quer nos fazer experimentar esse caminho. Talvez você possa pensar: apóstolo, mas não precisa disso. Eu não preciso estar numa aliança de discipulado para aprender que existe esse caminho. Precisa. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: você precisa. Abre comigo em Lucas, no capítulo 11. Lucas 11, verso 1. Jesus nos dá o exemplo que na aliança do discipulado nós aprendemos a andar em comunhão e intimidade com Deus. Lucas 11:1 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha a prática que já havia de discipulado nos tempos de Jesus. Os discípulos falaram: Senhor, João, ele ensinou os discípulos dele a orar. Ensina a gente também a orar. E aí, se você continuar a leitura desse texto, você vai ver que ali Jesus começou a ensinar a oração mais importante, mais conhecida do cristianismo, que foi a oração do Pai Nosso. Nasceu numa aliança de discipulado, Jesus ensinando para os discípulos sobre ter comunhão, sobre ter intimidade com Deus. E hoje eu estou aqui como seu discipulador para ensinar você a ter comunhão, a ter intimidade com Deus. Quando nós olhamos para essa oração do Pai Nosso, você não precisa orar essa oração para que você tenha comunhão, tenha intimidade. Numa outra oportunidade nós vamos poder ministrar sobre essa oração e entender quantos elementos existem nessa oração que Jesus colocou ali para nos ensinar princípios importantes do reino de Deus, coisas que Deus tem para as nossas vidas e não uma fórmula pronta. Porque imagina você conversar com uma pessoa que ela vem com algo escrito e ela fala para você tudo que está escrito ali, e no outro dia você encontra a pessoa de novo e ela pega aquele papelzinho e lê tudo que ela escreveu novamente e fala a mesma coisa para você. E no outro dia ela aparece e fala de novo a mesma coisa que está escrito no papelzinho. Você vai conseguir se relacionar com essa pessoa? Porque comunhão, intimidade, relacionamento não é pronto, é gerado. A gente vai falando daquilo que está no coração. A gente vai falando daquilo que a gente precisa falar, que talvez não tem coragem de falar para ninguém, mas o Senhor está disposto a nos ouvir, a nos responder, a nos direcionar, a nos instruir, e nós podemos falar com Ele, talvez de uma maneira como você não consegue falar com ninguém, mas com o Senhor eu posso ter essa liberdade, com o Senhor eu posso ter essa intimidade. Isso é estar em Betel, isso é estar no lugar da comunhão. E eu quero dizer para você nessa noite: invista no seu relacionamento com Deus. Invista na sua vida de oração, invista na sua vida de busca ao Senhor, invista nisso, querido. Tenha a sua comunhão, a sua intimidade com Deus como aquilo de mais precioso que você possa ter nessa vida. Porque sabe, todas as coisas ao nosso redor vão passar, mas a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus vão permanecer até quando nós chegarmos lá no céu diante dele.
Para sempre vai haver intimidade, comunhão com Deus. Então, tenha isso como aquilo que você tem de mais valoroso. Não deixe que a correria do dia a dia te impeça de orar, te atrapalhe de orar. Não deixe que as preocupações te roubem de orar. Está preocupado? Ore. Está triste? Ore. Está com luta? Está sofrendo? Vai orar. Vai orar. Esses são os melhores momentos para você buscar a Deus. Vai orar, querido. Está alegre? Está feliz? Ore. Invista no seu relacionamento com Deus. Amém? Amém? Volta comigo lá para o texto. 2 Reis, capítulo 2. Verso 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Fala comigo, Jericó. Jericó. Elias pegou Eliseu e levou ele para Gilgal, o lugar da libertação, da mudança de sorte. Depois ele pega Eliseu e faz ele caminhar 13 quilômetros até Betel, o lugar da intimidade, da comunhão. Aí agora ele pega Eliseu e faz ele andar mais 20 quilômetros até Jericó. Jericó, na Bíblia, é um lugar tremendo, é um lugar poderoso. Se nós lermos lá em Josué capítulo 6, uma das passagens mais conhecidas que fala sobre Jericó, sobre a queda das muralhas de Jericó. Josué viveu uma das suas maiores vitórias em Jericó. Eu quero ler com vocês esse texto. Sobe comigo Josué capítulo 6. O terceiro estágio da aliança do discipulado, que é Jericó, é o estágio que nos fala das conquistas e das vitórias. Fala comigo, eu vou viver todas as conquistas e todas as vitórias que o Senhor preparou para mim. Amém? Vem comigo Josué capítulo 6, verso 1. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. O povo de Israel precisava atravessar Jericó para chegar na terra prometida. E aí quando eles avistam aquela cidade, havia uma cidade com muros muito altos. E aqueles muros, além de serem altos, eles eram muito largos, a ponto de existir casas, tinham pessoas que moravam em cima dos muros. De tão grande, de tão imenso que eram aqueles muros. E aí aquele povo viu aquela cidade toda cercada, toda fechada, as portas todas fechadas, eles não conseguiam entrar, passar de maneira nenhuma ali. O primeiro sentimento foi de medo. Olha que povo forte que existe ali, como que nós vamos atravessar aquele povo? Só que o texto nos mostra que Jericó estava rigorosamente fechado. O que diz aí na sua Bíblia? Fala, por causa de quem? Por causa de quem que Jericó estava fechada? Por causa dos filhos de Israel. Querido, quando você olha aquela situação que aperta, aquela luta que fica extremamente difícil, você fala, meu Deus, isso vai me vencer. Na verdade, não é que o diabo está mostrando para você que ele é forte, que ele é poderoso. Ele está com medo de você, porque ele sabe que em Deus você tem poder para atravessar essa Jericó. E aí a Jericó se fechou e parecia forte, e parecia grande, mas na verdade lá dentro aquele povo estava com medo dos filhos de Israel, porque eles sabiam que eles tinham um Deus que era poderoso para dar vitória para eles. E eles sabiam que se eles invadissem ali junto com o Senhor, eles venciam, eles tomavam aquela cidade. Aí vem comigo no verso 2, Josué 6:2, diz assim: então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Levanta a sua mão assim como quem recebe. Deus falou para Josué, olha, eu estou entregando nas tuas mãos Jericó, os seus reis e os seus valentes.
Quais são as conquistas que você precisa receber hoje, querido? Quais são as vitórias que você precisa receber hoje? Jericó é o lugar onde o Senhor entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. Estenda sua mão mesmo para receber. O Jericó é o lugar onde o Senhor te entrega nas suas mãos os seus inimigos. Os seus inimigos não são físicos, não são homens, não são pessoas, eles são espirituais. E hoje o Senhor entrega nas suas mãos. Você vai atravessar essa Jericó, você vai viver as conquistas do Senhor, você vai viver as vitórias do Senhor na tua vida. Fecha sua mão e segura em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Efésios capítulo 6 versículo 12 diz que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, não é contra pessoas. Existem espíritos que usam pessoas para se levantar contra você. Não direcione a sua guerra de forma errada. Quando você guerreia contra pessoas, você já está destinado a perder aquela guerra. Mas quando você entende que existe algo espiritual por trás daquela pessoa e você começa a guerrear contra aquela ação espiritual, o Senhor entrega nas suas mãos os teus inimigos. Amém? Abre comigo mais um texto, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios 10, no versículo 3. 2 Coríntios 10, 3 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Fala comigo, não militamos segundo a carne. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Fala comigo, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular os sofismas. As armas que Deus nos dá para viver as vitórias não são armas carnais. Você não vai vencer no grito, você não vai vencer no teu braço, você não vai vencer na tua força. As armas que o Senhor nos dá são armas espirituais. E na aliança do discipulado nós aprendemos a viver essas vitórias e a usar as armas espirituais. Quais são as armas espirituais? É o jejum, é a oração, é decorar versículos da palavra e trazer aqueles versículos para nós. Tomar posse, liberar aquela palavra sobre a nossa vida, querido. Quando você tem uma palavra de Deus no teu coração e você libera aquela palavra de Deus sobre a situação que você está enfrentando, você está liberando um decreto que já está estabelecido no céu. Não tem como o diabo não bater em retirada. Mateus 4 nos conta a história de quando Jesus foi tentado pelo diabo. Você conhece essa história, amém? E a resposta de Jesus sempre foi com a palavra de Deus. Ele estava usando armas espirituais. A palavra de Deus é o que vence o inimigo. A palavra de Deus é o que derruba Jericó. Quando Josué e o exército foram para derrubar Jericó, sabe qual foi a direção que Deus deu para eles? Deus não falou, olha, peguem as armas que vocês têm e pulem contra aquela muralha e vamos derrubar aqui. Deus não falou isso para eles, não. A direção que Deus deu falou, vocês vão rodear aquela muralha durante 7 dias, cada dia vocês vão rodear uma vez. E no último dia, vocês vão rodear 7 vezes. E vocês vão rodear adorando. E vocês vão rodear me adorando, celebrando o meu nome. E aí eles rodearam o primeiro dia, o segundo, o terceiro, até chegar no 7º dia, em que eles rodearam as 7 vezes. E aí na 7ª vez, no 7º dia, Deus já tinha dito, olha, na 7ª volta, vocês vão começar a liberar brados de vitória. Olha que loucura, derrubar muro com grito. Foi a estratégia que Deus deu para eles. Porque a arma é espiritual, a arma não é carnal. Se eles fossem na força deles, talvez aquela muralha não teria sido derrubada. Com certeza aquela muralha não teria sido derrubada. E aí na 7ª vez, no 7º dia, na 7ª volta,
Josué falou: agora comecem a celebrar. E aquele povo começou a celebrar. Os sacerdotes começaram a tocar os instrumentos, os levitas, e foi aquele som de adoração. E aí quando eles viram as muralhas começaram a cair, os inimigos começaram a se enfrentar entre eles, e eles tomaram posse daquela terra através de armas espirituais. Então, querido, tome posse de armas espirituais. Não sabe o que falar? Comece a cantar um louvor. Comece a cantar lá na sua casa, no seu trabalho, no meio daquela situação. Comece a cantar um louvor. Você vai ver o poder que aquilo tem para mudar aquela situação, que a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus habita no meio dos louvores. Então comece a adorar a Deus ali, você vai ver o que Deus vai fazer através da tua adoração. Amém? 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 Eliseu aprendeu naquela aliança do discipulado junto com Elias, que Deus tinha vitórias para a vida dele. Independente das lutas que ele enfrentasse, porque Eliseu tinha sobre ele uma missão muito forte, muito grande. Ele ia fazer aquilo que Elias não tinha conseguido fazer. Nos dias de Elias havia uma mulher chamada Jezabel, que ela ameaçou Elias de morte. Ela falou que ia acabar com Elias, porque Elias tinha envergonhado os profetas dela e mostrado para toda a nação que só Deus, só o Senhor era Deus. Eliseu recebeu a capacitação de Deus para ser ele aquele que ia derrubar a Jezabel, para ser aquele que ia vencer aquele principado. Lá em Jericó ele estava sendo instruído por Deus, ele estava recebendo a unção de Deus para viver aquela vitória. Seja qual for a situação que você tem à sua frente, querido, para vencer, seja qual for a dificuldade que talvez esteja te ameaçando, como ameaçou Elias, talvez esteja te intimidando, como fez com Elias, seja qual for a muralha, como tinha diante de Josué, na força do Senhor e debaixo dessa aliança, você vai viver as vitórias e as conquistas do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Olha para a pessoa que está aí do seu lado de novo, dá o sorriso mais bonito que você pode dar para ela, porque o Senhor já entregou nas suas mãos seus inimigos. Amém? Amém? Volta comigo lá para 2 Reis, capítulo 2, para nós terminarmos. 2 Reis 2, verso 6, o quarto estágio, quarta fase dessa aliança. Diz assim, versículo 6: Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E ambos foram juntos. Primeiro eles passaram por Gilgal, lugar da libertação, da mudança de sorte. Depois eles foram para Betel, lugar da intimidade, o lugar da comunhão. E aí depois eles foram para Jericó, o lugar das vitórias, o lugar de viver as conquistas. E agora eles vão para o Jordão. O Jordão é um lugar que na Bíblia ele foi palco de grandes acontecimentos. Lá no livro de Josué, você não precisa abrir não, mas lá em Josué 3, no verso 15, o povo atravessou o Jordão, que o Senhor abriu para eles, e eles passaram pelo meio do rio Jordão a seco. E aquela travessia do Jordão era o momento onde aquele povo começou a pisar na terra prometida. Eles estavam saindo da condição de escravos para agora começar a pisar na terra que Deus tinha prometido para eles. Se a gente for mais adiante em Mateus, no capítulo 3, nós vamos ver Jesus sendo batizado nas águas do rio Jordão. E o texto fala que quando Jesus estava saindo das águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, e o Pai disse dos céus: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Olha que momento tremendo que aconteceu ali no Jordão. Também em 2 Reis, você pode ler depois, no capítulo 5, nos conta a história de Naamã, um homem que estava sofrendo com uma lepra, uma doença que era uma doença de morte da época, e ele foi curado quando ele mergulhou nas águas do Rio Jordão. O Rio Jordão é o lugar, é o estágio que nos fala de viver a plenitude de Deus para as nossas vidas. Como eu disse para você, de Jericó para o Jordão tinham apenas 5 quilômetros. Para quem já tinha andado 13, para quem já tinha andado 20, 5 quilômetros ficava mais fácil.
Isso indica que muitas vezes nós vivemos vitórias do Senhor em Jericó, e aí o inimigo vem e nos rouba depois daquela vitória, para nos impedir de chegar no Jordão. Quantas pessoas vivem vitórias do Senhor, vem para a igreja, busca um milagre, pede oração, o Senhor abençoa, e depois aquela pessoa vai embora, não volta mais. O inimigo roubou, impediu ela de chegar no Jordão, que já estava tão pertinho, para que ela pudesse viver toda a plenitude do que Deus tinha para ela. Então eu quero dizer para você, antes de falar mais sobre o Jordão, não pare em Jericó. Não pare quando você for abençoado, quando a vitória chegar sobre a sua vida, não pare ali. Lembre dessa palavra, tem mais um pouco para você caminhar, para viver muito mais que Deus tem reservado para a sua vida. E depois de toda aquela caminhada, depois de chegar em Jericó, já tendo andado 13 quilômetros, depois mais 20, só faltava 5, era só mais um pouquinho. E Elias levou Eliseu para o Jordão. E desses 4 estágios, você viu que nós lemos os versículos, somente quando chegou no Jordão, foi que Eliseu viu milagres acontecerem. Vem comigo, 2 Reis, capítulo 2, verso 8. Diz assim: então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Olha só, Eliseu já tinha ouvido que quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, Moisés colocou o cajado lá e o Mar Vermelho abriu e o povo atravessou, e depois quando os inimigos tentaram passar, o mar fechou e os inimigos morreram lá. Eliseu já tinha ouvido falar que lá nos dias de Josué, quando o povo estava para chegar na terra prometida, Josué foi lá e pisou junto com o povo nas águas do Rio Jordão, e as águas do Rio Jordão se abriram e eles atravessaram a seco. Mas Eliseu não tinha visto aquele milagre acontecer na vida dele ainda. Foi só quando ele chegou no Jordão, foi só quando ele chegou no lugar de viver a plenitude de Deus, que aquilo que ele ouviu falar que Deus podia fazer, ele começou a viver na vida dele. Agora ele estava vendo o Jordão sendo aberto, e ele atravessando o Jordão junto com Elias e chegando do outro lado com os pés secos. Sabe o que isso significa, querido? Que o Jordão é o lugar de nós vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós, aquilo que você já ouviu que Deus pode fazer, aquilo que você já leu que Deus pode fazer, aquilo que alguém já disse para você que Deus pode fazer, que você já viu até Deus fazer na vida de outra pessoa, mas que não aconteceu na sua vida. O Jordão é o lugar de você ver essas promessas acontecendo, de você ver esses milagres surgindo. Eliseu experimentou aquilo que ele já tinha ouvido lá atrás. Imagina que ele cresceu, uma criança judia, aos 6 anos de idade, ela já conhece boa parte da história do povo dela. Então, ela já, desde pequenininho, ela já pensava maravilhada no Mar Vermelho aberto, no Rio Jordão aberto, e agora era ele que estava atravessando o Rio Jordão. Quero dizer para você, querido, não desista de chegar até o Jordão. Não desista de chegar até o Jordão, porque aquilo que você já viu, ou que talvez você sonhou que Deus pudesse fazer no Jordão, Deus vai fazer você viver esses milagres. Deus vai fazer você viver essas promessas. Vai acontecer com você também. Vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua casa, vai acontecer na sua história, em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós estamos nesse ano de 2019 que o Senhor nos prometeu como ano de viver o sobrenatural. Aquilo que Deus tem para nós, querido, não é o comum, não é o normal, não é o que acontece com todo mundo, é o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. No Jordão existe o sobrenatural de Deus para a tua vida e você vai experimentar. 2 Coríntios fala aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam ao Senhor? Você vai viver, querido, você vai viver todas essas promessas de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Volta comigo aqui ainda no verso 6 desse texto. Na parte B, no final do texto. Enquanto eu li essa palavra, hoje à tarde, esse detalhe me saltou aos olhos.
A parte final do texto fala assim, verso 6, e assim ambos foram juntos. Vai comigo, juntos. O único momento onde, nessa caminhada desses 4 estágios, o único momento onde o texto fala que eles chegaram ali juntos, foi no Jordão. Eu não sei se nos outros, Elias estava chegando primeiro e Eliseu vinha lá atrás cansado. Não sei como foi, mas no Jordão, o texto fala que eles chegaram juntos. Porque você até pode viver a libertação e a mudança de sorte em Gilgal sozinho, embora isso seja muito mais demorado. Você pode até viver a intimidade e a comunhão com Deus sozinho, embora seja muito mais difícil. Você pode sim viver as vitórias, as conquistas do Senhor fora da aliança do discipulado, embora isso vai te fazer bater a cabeça algumas vezes antes de aprender as estratégias, as direções que Deus nos dá. Mas viver a plenitude lá no Jordão, você só chega se você estiver na aliança do discipulado. Eliseu só poderia estar pronto para viver o que Deus tinha para ele se ele chegasse ali junto com Elias. Porque unção, ela precisa ser liberada de uma pessoa sobre outra pessoa. A gente vai ver Deus levantando Moisés, e aí quando vai acabar o tempo de Moisés, Deus fala, olha, agora levanta Josué, coloca suas mãos sobre ele, e eu vou derramar do mesmo Espírito que está sobre você, eu vou colocar sobre Josué. E a gente vê agora sobre Eliseu acontecendo algo semelhante. Ele precisou que a unção de Elias viesse sobre ele. Você viu que no texto, Elias pergunta para ele, o que você quer? Ele olhou para Eliseu e viu em Eliseu um discípulo fiel. Andou com ele 13 quilômetros, depois andou mais 20, depois andou mais 5, estava com ele. Mesmo que ele falasse, olha, fica, Eliseu falou, não, eu vou com você. Porque não existe nada melhor para um discipulador do que ter um discípulo ali caminhando junto com ele. Às vezes tem gente que pensa, mas se eu procurar eu vou atrapalhar, eu vou incomodar. Não incomoda, não atrapalha. Eliseu chegou feliz no final daquela jornada porque o discípulo estava ali junto com ele. E aí ele viu aquela fidelidade toda e ele falou, o que você quer que eu faça por você? E Eliseu falou, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. E se você ler a história de Eliseu, você vai ver que Elias, existem pelo menos 7 milagres registrados de Elias na Bíblia. Eliseu realizou pelo menos 14. Era o dobro. Era a porção dobrada. Era a unção dobrada sendo derramada sobre ele. Porque ele chegou ao Jordão junto. E ali no Jordão, a unção de Elias foi desatada sobre Eliseu. Você quer ser um grande homem de Deus, um grande servo de Deus? Você quer ser usado por Deus para impactar essa geração, para abençoar outras vidas? Caminhe junto nessa aliança do discipulado. Porque a unção que vai vir sobre você é a unção dobrada que está sobre aquele que está cuidando de você. Elias já era um homem que tinha orado e parou de chover durante 3 anos e meio. Depois ele orou e voltou a chover. A gente nunca viu, depois de Elias, uma história como essa. Mas o dobro da unção que estava sobre Elias foi derramada sobre Eliseu. Porque essa é a porção que o Senhor tem para aqueles que entram nessa aliança do discipulado. Eu quero que você se coloque de pé. Eu não sei se você observou também no texto, que quem decidiu os destinos não foi Eliseu. Foi Eliseu que falou, olha, agora eu quero ir para Gilgal. Agora eu quero ir para Betel. Não foi. Quem decidiu o destino foi Elias. Eliseu se submeteu a seguir aquele que ele sabia que Deus tinha levantado para instruir e para preparar ele para viver o que Deus tem para ele. Se você, assim como Eliseu, querido, se abrir e permitir ser conduzido por esses estágios na direção aonde Deus quer te levar, quando chegar lá no Jordão, você vai ser um grande homem
usado pelo Senhor nessa terra. Feche os seus olhos. Coloca a sua mão no seu coração. Querido, a nossa geração precisa de Elias e de Eliseus, de homens destemidos que tenham a palavra de Deus na sua boca, de homens corajosos que tenham ousadia para declarar a palavra de Deus e para ver o reino de Deus sendo estabelecido. E eu quero dizer para você nessa noite, você é a pessoa que Deus escolheu para ser o Elias, para ser o Eliseu dessa geração.